Olá, alunos, olá, alunas, tudo bem? Aqui é o professor Felipe de Matemática e nesse vídeo nós vamos fazer as correções das atividades de matemática do PET da terceira semana para o sexto ano, ok? Aqui estão as habilidades cobradas nessa atividade. Atividade número 1 pede para fazer uma pesquisa na internet sobre o sistema de numeração decimal, tá bom? E compartilhou esses 4 links aqui, ó. Tá vendo no YouTube? E para fazer essa atividade, se você assistiu e fez essa pesquisa, você vai ter um pouco mais de facilidade, tá bom? Mas vamos lá, vamos corrigir a partir da questão 2. A questão 2 passa uma charge, tá? Do Amarildo. E nessa charge, vamos lá, olha aqui. A professora fala, essa é uma progressão. Aí o aluno, do coronavírus, fala da matemática e o coronavírus, né? Só que aqui, ó, tá vendo que é uma progressão geométrica que ela estava ensinando e o aluno já pensou no coronavírus nesse tempo de pandemia, né? Tá vendo que é uma progressão geométrica porque aqui, ó, vai multiplicando a razão, ó, vai dobrando, ó, 2, 4, 8, 16, 32, vai multiplicando por 2. Mas a questão em si, ó, ela separa aqui, ó, 5 números, tá vendo? Ó, 1024, 2048, 4096, 320 e 2020. E pede o seguinte, o que o zero representa em cada uma das posições? Vamos lá, vamos ver o que o zero representa? Para que serve o zero, pessoal? Vamos lá, o zero aqui, ó, tá vendo? Ó, ele está aqui, ó, no lugar da casa das centenas. Ele indica o quê? Uma casa vazia, quer dizer que aqui não tem zero centena. Então aqui, ó, zero centena. Aqui também é a mesma coisa, está na mesma posição. Então, zero centena. No 4096 a mesma coisa, ó, zero centena. Agora aqui, ó, no 320 eu tenho um zero à esquerda e um zero à direita aqui, ó. O zero à esquerda quer dizer o quê? Que ele tem zero unidade de milhar. E o zero à direita aqui, ó, que eu tenho zero unidade, tá? Zero unidade de milhar e zero unidade. E no 2020, tem aqui na casa das centenas e na casa da unidade o zero. Está representando que aqui, ó, tem o zero centena e zero unidade. Na questão B, pergunta, onde podemos posicionar o zero? E por quê? Onde que a gente pode posicionar o zero, pessoal? Para que serve o zero? A melhor resposta que eu achei para essa questão aqui, ó, podemos posicionar o zero nas casas vazias, né? Porque o zero é o símbolo utilizado no sistema de numeração decimal para representar casas vazias, que a utilidade do zero é para representar as casas vazias. Na atividade 3, pense um pouco sobre. Se estiver difícil responder, pesquise na internet, ok? Quem já pesquisou, vamos lá. Por que alguns números têm vírgulas? Por que alguns números têm vírgulas, pessoal? As vírgulas dos números, ela que serve para representar números não inteiros, chamados de números decimais. Quando a gente tem só números inteiros, a gente não precisava da vírgula ainda, né? Mas como não existe somente os números inteiros, por exemplo, você vai ter na questão monetária do dinheiro, né? Você tem R$1,50. Aí a gente começou a usar, precisamos, né, usar a vírgula nesse caso, que eu tenho R$1, um inteiro, e 50 centavos. Então a vírgula serve para isso, ela serve para separar uma parte inteira de um número da parte decimal. É adequado a que a vírgula fique na frente da casa das dezenas ou das unidades? Pessoal, vamos lá. Na frente das unidades, por quê? A unidade é a última casa, né? A unidade é a última casa da parte inteira que eu tenho lá, por exemplo, lá, os milhares, centena, dezena, unidade. Opa, aí a partir daqui, ó, depois das unidades, nós começamos as partes decimais, que é o décimo, centésimo e milésimo, tá bom? Por isso que a vírgula fica na frente das unidades. Colocar a vírgula em posição diferente de um número muda o valor numérico? E por quê? É claro que muda, né? Sim, dependendo da posição da vírgula, o número tem seu valor alterado. Exemplo aqui, ó, tem aqui, ó, 1,52 ou 1 inteiro
5 décimos e 2 centésimos. Se eu pego essa vírgula aqui, ó, olha aqui a vírgula, onde que ela tá? Tá depois do 1. E passo ela para cá, ó, depois do 5, ó. O que eu passo a ter? 15 inteiros. Na vez de 1, eu passo a ter 15. E 15 inteiros e 2 décimos. Então, a vírgula é muito importante. Então, se eu mudo a vírgula, consequentemente, eu mudo o valor numérico. Muda alguma coisa referente ao zero? Não, né? O zero continua representando o quê? As casas vazias, seja ela tanto na parte decimal ou na parte inteira, o zero sempre vai representar casas vazias. Atividade número 4 fala assim que Maria tem 3 fichas com algarismo e uma ficha com vírgula, conforme a figura abaixo. A figura é essa aqui, ó, que está no PET, né, pessoal? Mas essa figura apareceu depois, né? Então, antes de aparecer essa figura, eu fiz uma pesquisa e foi compartilhado comigo que seria esses números aqui, ó. O 5, 1 e o 0. Só que depois teve uma atualização no PET que colocou o 3, o 2, o 0 e a vírgula. Mas não vai mudar em nada como fazer a atividade. Então, essa correção eu vou fazer com as 3 fichas aqui, ó, com 3, com 2, com 0, e com 5, com 1 e com 0, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que pede na atividade. Utilizando as fichas, ajude a Maria a compor a maior quantidade possíveis de números distintos que representam quantidades com ao menos uma casa decimal. Ok, então tem que ter ao menos uma casa decimal. O que nós vamos fazer com isso aqui? Ó? Vamos brincar com essas fichas. Vamos alterar aqui, ó, por exemplo, posso pôr a vírgula aqui, eu posso pôr a vírgula aqui, mas eu tenho que ter sempre uma casa decimal. Sempre eu tenho que utilizar a vírgula, tranquilo? Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, o 3, 2 e o 0. Quais são os números possíveis? Quais são as combinações possíveis de eu fazer? Ó, aqui, ó, já coloquei aqui, ó, se eu colocar a vírgula aqui, ó, o que eu vou ter, ó? 32,0. Se eu coloco a vírgula aqui, eu vou ter o quê? 3,20. E assim por diante, ó. Eu posso brincar embaralhando essas fichas. E eu embaralhando essas fichas, eu vou ter 18 combinações possíveis. E essas combinações são essas aqui, tá? Essas são as combinações, todas começadas com 3, todas começadas com 2, todas começadas com 0, usando as 3 fichas. Só que ele não falou que eu tenho que usar todas as fichas, então eu posso formar números utilizando apenas 2 fichas, né? Aí todas com 0, todas com 2, todas com 3, utilizando apenas 2 fichas, beleza? Essa aqui é a mesma coisa, só que só muda o número. No lugar do 3 eu tenho 5, no lugar do 2 eu tenho 1. O 0 e a vírgula continuam a mesma coisa. Então, ó, a mesma coisa, tá, pessoal? É só brincar com os números aqui e embaralhar eles, tá bom? Embaralhou, eu tenho essas 18 combinações possíveis. Será que todos os números que você formou são realmente diferentes? Vamos analisar aqui? Olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o 3,2, 3,2, ó, e 3,2, tá vendo, ó, que ele repete, ó, 2,3, olha lá, ó, de novo aqui, ó, 2,3 e 2,3, ó, aqui repete 1, 2, 3, e aqui 1, 2, 3, aqui a mesma coisa, ó, 1,5, 1,5, 1,5, 5,1, 5,1 e aqui, ó, 5,1. Então, não são todos números diferentes. Tem números que se repetem aí, né? Todos satisfazem o que foi pedido no enunciado? Pessoal, para mim, não. Por quê? Vamos lá. Por que não? Olha aqui, ó. Que ele fala que tem que ter ao menos uma casa decimal. Aqui, ó, quando o 0 está do lado de cá, a casa decimal está o quê? Vazia. Aqui, ó, tá vazia a casa decimal. Então, não tem uma casa decimal. Aqui, ó, tá vazia. Aqui, a casa decimal está vazia. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, está vazia. E aqui está vazia. A questão C, pessoal, pede para a gente colocar o quê? Todos os números, né? Desconsidera isso aqui, tá?
A questão C pede para colocar os números. Quantas dezenas, quantas unidades, quantos décimos e quantos centésimos eu tenho em cada número. Então é só colocar aqui, ó, nessa tabela aqui, ó, tem a tabela das dezenas, das unidades, dos décimos e centésimos. Vou colocar aqui, ó, vou preencher aqui. Aqueles números eu só vou colocar nessa tabela aqui, tá vendo? Com o 5, o 1 e o 0 é a mesma coisa, é só colocar nessa tabela. Tem as dezenas, unidade, os décimos e os centésimos. Pega aqueles números e encaixa eles aqui, tranquilo? Quando eu tenho casa vazia, eu coloco o 0, tá? Quando não tem nenhuma casa naquele lugar, eu coloco o 0, que o 0, ele é o símbolo que nós utilizamos para representar casas vazias. Você encontrou 18 números distintos? Se não, pense mais um pouco. Pessoal, vamos lá. Isso aqui, ó, está errado, tá? Não tem como a gente encontrar 18 números distintos, pois nós já vimos na atividade anteriores ali, porque os números repetem. Então, existe 18 combinações possíveis, né? 18 combinações possíveis e 14 números distintos, tá? São só 14 números distintos, não 18 números distintos. Essa questão aqui está errada, tá bom? Coloca os números encontrados em ordem numérica. Eu tenho aquela primeira lá, ó, com 3, o 2 e o 0, foram os números que a gente montou, né? Colocando ele em ordem numérica, ficaria assim, ó, tá? 0,2, 0,23, 0,3, 0,32, 2, 2,03, 2,3, 3, 3,02, 3,2, 20,3, 23,0, 30,2 e 32,0. Quem fez com 510, vamos lá, ficou que sim, ó, 0,1, né? 0,15, 0,5, 0,51, 1,0, 1,05, 1,5, 5, 5,01, 5,1, 10,5, 15,0, 50,1 e 51. Essa atividade também não ficou muito bem clara. Pede para colocar em ordem numérica, mas não fala se é crescente ou decrescente. Nós aqui, no caso, colocamos na ordem crescente, que é a ordem mais comum de ser utilizada. Tranquilo? Aí pede para escrever cada número encontrado por extenso. Vamos lá. Aqui, ó, 0,2 é 2 décimos. 0,23, 2 décimos e 3 centésimos ou 23 centésimos. 3 décimos, 3 décimos e 2 centésimos, ou 32 centésimos, tá? 2 inteiros e 3 centésimos, 2 inteiros e 3 décimos, 3 inteiros e 2 centésimos, 3 inteiros e 2 décimos, 20 inteiros e 3 décimos, 23, 30 inteiros e 2 décimos e 32. Quem fez com os outros números, com 5, 1 e o 0, ficou 1 décimo e 5 centésimos, 5 décimos, 5 décimo e 1 centésimo, 1 inteiro e 5 centésimo, 1 inteiro e 5 décimos, 5 inteiros e 1 centésimo, 5 inteiros e 1 décimo, 10 inteiros e 5 décimos, 15, 50 inteiros e 1 décimo, 51, ok? O que devemos observar? O que devemos observar para saber se dois números são iguais? O que nós precisamos observar, pessoal? Nós devemos observar se cada ordem numérica está sendo ocupada pelo mesmo algarismo. Como assim, professor? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui, ó, 3,2, ó, 3 inteiros e 2 décimos. Se eu colocar o 0 aqui, ó, eu escrevi ele de forma diferente, mas aqui eu continuo tendo 3 na casa das unidades e o 2 na casa dos décimos. Tá vendo que é o mesmo número? Ele está na mesma ordem numérica, o mesmo algarismo ocupa a mesma ordem numérica. Aqui também, ó, eu tenho 3 inteiros, 2 décimos, só que eu coloquei um 0 aqui, que não altera. Lembra que o 0 à esquerda ou o 0 à direita, depois o 0 à esquerda da parte inteira,
e o 0 à direita do último algarismo depois da vírgula, não altera o valor. Está vendo que ocupa a mesma posição, a mesma ordem numérica ocupada pelo mesmo algarismo? É isso que nós devemos observar para ver se o número é igual ou não. Pessoal, essa foi a correção da terceira semana da atividade do PET do sexto ano. Um abraço do professor Felipe e até o próximo vídeo. Fica com Deus.